minha história não é diferente da maioria das histórias dos brasileiros que emergem de classes não tão privilegiadas, mas eu tive alguns privilégios, né? E quero destacar dois. Um foi o que foi me dado por Deus, que é a perseverança, que é a coragem, que é o nunca desistir. Isso já é doado, já é um presente divino. E o segundo são as circunstâncias que me colocaram no mercado. Essas circunstâncias nada mais são do que estar na hora certa, com as pessoas certas, no momento certo e saber como usufruir dessas circunstâncias que a vida também lhe presenteia. Então, quero compartilhar com vocês um pouco desta minha vida, né, que hoje eu espero que vocês ajudem-me a desvendar também, né? Bom, a minha história começa, como eu já disse, como milhares de meninos que vão para o Senai, né, que era uma das poucas opções de educação que existia no período em que eu estava na idade escolar. E eu fui privilegiado por um professor chamado Valdemar, que me colocou na Escola de Artes Gráficas. Essa escola, ali começou a mudar a minha vida, porque eu pude ter contato com a arte, e esse contato foi o que abriu as primeiras portas para a minha vida, né? Então, dali que eu fui para a Europa, fui bolsista e desvendei um mundo novo, praticamente impossível para a maioria das pessoas. Por isso que eu sou sempre grato ao privilégio que eu tive de ter bons professores e de ter a oportunidade de experimentar a vida no exterior, especialmente na cidade mais bonita do planeta, que é Paris. Então passei uma vida muito boa em Paris, estudei bastante, pesquisei muito e isso que eu quero compartilhar também com vocês daqui para frente. Quando voltei para o Brasil, tinha que cumprir alguns compromissos, fui convidado pelo professor Pietro Maria Bardi a mostrar meu trabalho no Museu de Arte de São Paulo. Quando tive a oportunidade de mostrar esse trabalho, meu trabalho agradou ao professor Pietro Maria Bardi, que imediatamente me levou na presença de um dos grandes empresários do setor cosmético da época e da perfumaria, que era o senhor Aparício Basílio da Silva, a quem prontamente me ajudou, e o meu primeiro emprego foi em sua perfumaria, que na época era bastante famosa, que chamava Perfumaria Rastro. Bom, depois da Perfumaria Rastro, eu também tive mais um grande privilégio. Conheci uma pessoa chamada Aldo Astolfi, que nessa época era o presidente de uma empresa que se chamava Marchand. E a Marchand tinha algumas marcas que não se desenvolviam e me passaram a incumbência de criar uma linha nova, que até hoje é um dos projetos que mais me dão reputação, me dão prestígio, que é criar o Cenoura Bronze, né? Desenvolver o Cenoura Bronze, que é uma marca de protetor solar que até hoje praticamente o Brasil inteiro conhece. Esta foi a minha primeira marca de sucesso. Posto isso, fui para a segunda marca, que se chamava Yves de Marchand e depois Trebrut de Marchand. Isso já no meu escritório novo, né, já como profissional, e foi muito interessante, porque aí eu comecei não só a trabalhar na questão do design, mas também comecei a desenvolver o meu nariz. E a partir desse desenvolvimento do meu nariz, foi que eu pude começar a trabalhar na área da fine fragrance, dos perfumes seletivos, da perfumaria fina. Existia um grande problema no mercado brasileiro, que era a dificuldade das empresas criarem conceitos.
Se hoje nós temos essa dificuldade de criar conceitos que sejam conceitos relevantes, tente imaginar 30, 40 anos atrás. Era muito difícil. O Brasil de hoje nem se compara com o Brasil de 30, 40 anos atrás, do ponto de vista industrial, do ponto de vista do empreendedorismo, né? Não tínhamos empresários tão corajosos como temos hoje, né? Obviamente, isso dificultava sobremaneira o meu trabalho. Foi aí que eu comecei a desenvolver publicações especializadas. E a minha primeira publicação chamava-se Charme. Essa revista Charme foi um marco na vida editorial brasileira, porque ela trabalhava exatamente com as entrelinhas das pessoas. Então eu entrevistava grandes personagens, como Fernanda Montenegro, o jogador Sócrates, Clarice Abujamra, mas jamais perguntava aquilo que as pessoas queriam, já sabiam delas. Eu fui buscar exatamente as entrelinhas das pessoas. E isso mudou um pouco a maneira de se fazer entrevista no Brasil, né? E que foi muito interessante. Até nessa época, a Clarice Abujamra, ela era casada com o Antônio Fagundes. Quando eu terminei a entrevista, ela ficou assim impressionada e me disse: mas espera, você não vai me perguntar do Fagundes? Aí eu falei: não, eu vim aqui entrevistar você, não o seu marido, né? Aí ela agradeceu, porque todas as pessoas que se aproximavam dela, no final sempre fazia alguma pergunta do seu marido, que naquele momento não era o objetivo da entrevista. Então, a revista Charme foi um marco editorial brasileiro, né? Nesse mesmo período, por acaso eu fiz uma descoberta que a Biblioteca de Londres estava enviando pessoas para poder pegar algumas peças brasileiras, né, para agregar, para aumentar o acervo da Biblioteca de Londres sobre a parte brasileira, né? Nesse período eu já estava mais ou menos, já estava com a situação financeira bastante confortável e comecei a adquirir, comprando livros raros, comprando pedras litográficas, tudo aquilo que interessava aos europeus, especialmente aos ingleses, especialmente ainda a Biblioteca de Londres. Com isso, o que nós fizemos? Nós montamos o Museu das Artes Gráficas e começamos a adquirir um acervo, que hoje é um acervo muito respeitado, tanto na área das gravuras, tanto na área dos livros raros. Nossa coleção de livros raros vai de 1501 até o final do século XVIII, e hoje temos o maior acervo de pedras litográficas hoje da América Latina, né? Então nós já nascemos com o intuito de preservar a cultura brasileira, de preservar as coisas boas que o Brasil produz, né? E enaltecer essas coisas boas no exterior, né? Depois eu quero ter a oportunidade de contar um pouco sobre a nossa experiência exatamente em Paris e em Bolonha, na Espanha, na Itália, desculpe. No início de 1980, começou aquela questão do problema com a camada de ozônio, que o aerosol se transformou no maior vilão da história, e eu tive a incumbência de um cientista especializado nesse tema, tentando desmistificar esse medo que as pessoas tinham do aerosol, né? Foi aí que nós começamos a fazer congressos especializados, voltado para o mercado, mostrando que o sistema aerosol era um sistema moderno, é um sistema confiável e, mais que isso, ele é um sistema que salvava vidas. Para se ter uma ideia, uma pessoa hoje que tem algum problema de asma e está sofrendo com a asma ou está com problema de respiração, ele vai pegar uma bombinha de ar e colocar e vai se salvar. O aerosol salva a vida. Então nós abraçamos a causa do aerosol e colocamos essa questão na mesa para se discutir, para que as pessoas dessem crédito para esse sistema, pois é um sistema extremamente confiável e, mais que isso, é um sistema econômico e não tem nada a ver com esse trauma
causado pela mídia, pela imprensa, de que ele estraga a camada de ozônio, de que ele detona a camada de ozônio. Poucas pessoas sabem, mas a camada de ozônio falta muito pouco para fechar e nem por isso o aerosol deixou de ser retirado do mercado. Então existe um pouco de não compreensão de determinados temas científicos e que se coloca na mídia como verdade. Então, o nosso trabalho começou a mostrar essa diferença. A ponto de hoje, nós estamos investindo em pesquisa de vacinas em aerosol. Então, para vocês terem uma ideia, que nesse período, já em 1983, 84, a gente já discutia essa questão da importância desse sistema para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Existe uma pessoa muito importante na minha vida que chamava-se Ari Cândido Fernandes. Este personagem foi a pessoa que me acolheu na França, na cidade universitária, e foi uma pessoa que me deu os primeiros caminhos em prol das causas humanitárias, né, porque ele era um grande ativista brasileiro na França, e ele que me colocou em contato com os dramas que viviam as mulheres muçulmanas, especialmente no Saara Ocidental, em outras regiões, obviamente, mas especialmente também os dramas da guerra entre a Etiópia e a Eritreia. Ele era um grande fotógrafo de guerra, especializado em conflitos, e cobriu todos esses conflitos que existiam naquele período, especialmente a guerra da Eritreia com a Etiópia, né? E lançou um livro muito importante chamado Por que Eritreia? Eu, em contato com aquelas imagens, né, da Frente Polisário, do Saara Ocidental e da guerra da Eritreia, eu fiquei profundamente tocado com aquilo e abracei uma causa que trouxe para o Brasil para mostrar para os brasileiros o que é realmente passar fome, o que é drama de verdade. Infelizmente, quando dizem que Deus é brasileiro, eu tenho quase certeza que realmente ele é mesmo, porque o Brasil é um país tão abençoado que a maioria das pessoas que tem dificuldade extrema aqui no Brasil não chega nem próximo da dificuldade que é o problema da fome da Etiópia desse período, dos dramas das pessoas que vivem praticamente com 1, 2, 3 dólares, nem com isso eles sobrevivem com isso no mundo inteiro, né? O maior dos dramas brasileiros não chega aos pés do drama que essas pessoas vivem, inclusive pessoas mutiladas por conta da guerra, por conta de serem prisioneiros, que são guerras tribais. Então eu vim para o Brasil e comecei a desenvolver um trabalho para mostrar para as pessoas os dramas que nós nem sequer tínhamos noção, e especialmente o drama das mulheres. Para se ter uma ideia, existem tribos africanas que mutilam mulheres para que elas não tenham prazer, né? Especialmente uma pessoa que abriu esse espaço para discussão aqui no Brasil, que é a senhora Imã, esposa do genial David Bowie, né? Imã, uma modelo consagrada que veio de uma tribo onde isso era uma prática lá dentro. Quando eu contava isso para as mulheres, e ela também contou aqui no Brasil, isso causou uma comoção entre as mulheres que é incomensurável. E aí foi quando nós incentivamos cada vez mais as mulheres brasileiras a se aglutinarem em prol de causas que defendem as mulheres não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E criamos alguns movimentos que realmente tiveram bastante repercussão nesta época. Nesse período também, um pouco mais para frente, nós criamos uma ONG chamada Beleza e Cidadania, onde, por trabalharmos no mercado de beleza, nós acreditávamos que não adianta falar de beleza onde você não consegue colocar a cidadania dentro desse contexto dos hábitos e atitudes das pessoas, né? Nós temos que consumir com responsabilidade, temos que consumir produtos de empresas responsáveis que abracem também causas que sejam causas nobres.
Não podemos transformar e incentivar as pessoas a esse consumo irresponsável. Tudo isso nasceu nesse período com essa ONG Beleza e Cidadania, e nós formamos 35 mil mulheres manicures, mulheres que viviam em situação de risco, mulheres estupradas, espancadas, que hoje as 35 mil, tenho absoluta certeza, estão empregadas e usufruindo do conhecimento que nós passamos para elas. Essa atitude foi uma atitude que nos abriu espaço não só no Brasil, mas espaço internacional, inclusive espaço político, que nós sabemos utilizar muito bem, sem tirar proveito do lado ruim da política, mas tirando proveito do lado bom, da verdadeira política, da boa política. Gente, a coisa mais difícil que existe para um designer é ser designer num país onde não existe materiais para você desenvolver. Nesse período, o setor de embalagem brasileiro não funcionava, o setor de casas de essências e fragrâncias não funcionava, a indústria gráfica não existia, era uma tragédia muito grande trabalhar nesse Brasil no período pós-ditadura. Você tinha muito pouca possibilidade de desenvolvimento. Foi aí que eu tive a ideia de criar duas coisas que eu julgo que foram extremamente importantes para o mercado. Primeiro, a revista Atualidade Cosmética. Essa revista foi um marco do segmento de cosmético do Brasil e o Prêmio Atualidade Cosmética. Qual era o objetivo disso? Enaltecer os empresários que realmente tinham vontade e queriam prosperar e separar o joio do trigo daqueles empresários que simplesmente queriam acumular recursos, acumular dinheiro sem oferecer nada em troca. Produtos de baixa qualidade, produtos que realmente enganavam o consumidor. O Prêmio Atualidade Cosmética nasceu para enaltecer exatamente o empresário que queria prosperar, talvez com muita dificuldade, mas ele queria prosperar, ele queria fazer uma boa entrega para os nossos consumidores, e aí a revista Cosmética abraçou essa causa. Hoje, graças a Deus, ela é dirigida pelos meus filhos e é a principal publicação desse segmento, desde o México até a Patagônia. E hoje o Prêmio Atualidade Cosmética, ele abraça toda a América Latina, porque nós acreditamos que a América Latina deveria ser uma só. Os pensamentos estratégicos não deveríamos pensar isoladamente. Mesmo o Brasil sendo uma ilha de um país com uma língua lusofônica inserido dentro de um contexto hispânico, mas nós deveríamos pensar América Latina, não simplesmente pensar Brasil, Argentina, Colômbia, México. Somos todos partes de um sistema só, abaixo da linha do Equador, um pouco acima, mas que na verdade todos nós temos uma responsabilidade muito grande de encontrarmos o nosso espaço no contexto universal. E para sermos tratados de uma maneira diferente como nós somos tratados hoje, principalmente na área do cosmético e da perfumaria, pelos europeus, pelos americanos, especialmente japoneses. Hoje não existe crédito, não nos dão crédito pelo nosso trabalho do ponto de vista da qualidade que nós conseguimos atingir. Não adianta sermos o maior mercado de consumo do mundo se não formos reconhecidos como gente capaz de produzir coisas tão eficientes, tão importantes, com tanta qualidade como qualquer um outro deles fazem, né? Os franceses, especialmente os franceses, os italianos, a Espanha, que tem uma boa perfumaria, né? E daí por diante. Nesta época, eu tive o privilégio de ser convidado para ser professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? E o que era muito interessante, porque eu era muito jovem, tinha apenas 23 anos de idade, praticamente a idade dos meus alunos, e o que me possibilitou uma convivência acadêmica muito interessante, porque hoje muitos dos meus ex-alunos são pessoas que estão aí no mundo da mídia, são apresentadores de programa, de TV, e isso hoje me enche de orgulho por esse período que eu estive na Escola Superior de Propaganda e Marketing.
Nesse período também conheci uma professora chamada Maria Ilza Munhoz, né? E que tinha características bastante peculiares, né? Porque ela era uma mulher grande e não existia produtos para mulheres grandes. E não existia também produto para pessoas negras, né? Era muito difícil você encontrar produtos especialmente para as mulheres. Foi aí que eu criei uma feira, né? Junto com alguns amigos, que é uma feira que foi chamada de Etnic, né? Feira Internacional de Beleza Afroétnica. E isso teve uma repercussão muito grande no mercado, porque nós fomos contemplados, né, com um chamado do programa do Fausto Silva, né, o Domingão do Faustão, para poder mostrar o que se fazia dentro da feira. E nós transmitimos ao vivo, direto para o programa do Faustão, um desfile de lingerie para mulheres negras, né? E o resultado disso foi que, naquele momento, nasceu uma moda íntima para mulheres negras, inspirada nas peculiaridades do corpo da mulher afrodescendente, né? Que até aquele momento não existia uma lingerie específica para isso. O que foi marcante desta atividade, né, desta ação, é que as mulheres negras, elas ficam muito sedutoras, elas ficam muito elegantes quando usam lingeries com tons metálicos, né, que até aquele momento não existia nada de tom metálico para esse grupo, né? E a partir desse movimento foi que se criou moda íntima para mulheres negras e se criou maquiagem, produtos para cabelo, né, produtos para o embelezamento da mulher negra. Esse foi o início dessa questão da beleza afroétnica. Bom, convidamos vários países para participar das nossas atividades de expansão do mercado afroétnico do Brasil. Todos os países, porque poucas pessoas sabem que a Nigéria é o país com o maior número de negros no mundo, seguidas do Brasil, depois África do Sul e depois os Estados Unidos, né? E por algum motivo, não me lembro exatamente o que, eu esqueci de colocar a bandeira da Nigéria no cartaz que nós criamos, e isso gerou um enorme problema diplomático, vamos chamar assim, pois eu tive que refazer todas as peças publicitárias de comunicação por conta da bandeira da Nigéria que eu tinha de alguma maneira não colocado, mas não me lembro exatamente por quê, e fui procurado pelo embaixador da Nigéria no Brasil na época, e esse senhor falou: olha, você não pode deixar de colocar a Nigéria neste evento, até pela importância que ela tem dentro dessa comunidade. Isso foi muito bom para mim, até porque eu não podia, até aquele momento, imaginar a extensão daquela atividade que eu estava iniciando, o que aquilo estava produzindo nos países que existiam afrodescendentes. Então foi para mim uma surpresa muito grande, mas muito positiva, né? Custou um bom dinheiro ter que recolher tudo e fazer tudo de novo por conta da colocação da bandeira da Nigéria nesse material promocional. Eu sempre acreditei na ciência. Eu não acredito ser possível existir desenvolvimento econômico sem se abraçar com a ciência. A ciência é o que vai nos colocar no nível que o ser humano merece, né? E eu sempre tive essa convicção, e a partir desse momento eu comecei a colocar em prática um projeto de ciência para a vida. Foi quando eu reuni num encontro grandes cientistas, grandes pesquisadores, né? Entre eles o Luiz Pianovski, o Eduardo Caritá, a Sônia Corazza, Joãozinho de Domênico. Esses personagens me deram um caminho muito favorável para que eu pudesse desenvolver e propor para o mercado produtos com alta tecnologia. E esses produtos, nesse momento, nós começamos a desenvolver, pesquisar. Você sabe que a pergunta que se faz para a ciência, as respostas nunca são imediatas. Então eu sabia que naquele momento nós estávamos iniciando um trabalho, mas que não tinha tempo para acabar e não tinha tempo para as respostas. Só que as respostas começaram a surgir depois de 5, 6 anos, né? Então desenvolvemos produtos para a saúde como o Nanosal,
Nanosal, para se ter uma ideia, gente, o remédio mais vendido do planeta é uma marca que cuida da questão da pressão alta, né? que geram os nefropatas, que geram as pessoas com grande problema de hipertensão. E nós começamos a atacar esse segmento e conseguimos criar um produto com uma partícula tão pequena de sal que quando nós apresentamos para um hospital, eles falaram, olha, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu esse ano para se estabelecer a redução do consumo de sal em 20%. Este projeto que você está encabeçando reduziu em 20 vezes a ingestão de sal, que é o nanosal, que é um produto que vai estar disponível no mercado nos próximos meses, né? É um produto vendido em farmácia, é um sal nanotécnico e terapêutico, né? Também desenvolvemos produtos para proteção da pessoa no quesito queimados. O Brasil é um país que produz muitas pessoas queimadas, queimadura, ou acidental, ou no fogão, ou doméstico, ou industrial. Então, um dos cientistas mais brilhantes do nosso grupo, que é o Dr. Luiz Pianovski, criou um produto que, além de neutralizar o terminal nervoso, ou seja, cessa a dor na hora, imediatamente, forma uma película protetora que protege a pessoa no que diz respeito à desidratação e infecção, né? Esses cientistas nós temos vários projetos, dezenas de projetos a serem lançados ao longo do ano. Então, estar do lado da ciência, para mim, foi assim como se eu renascesse. E nos dias de hoje, nós estamos agregando novos cientistas, né, cientistas brilhantes. Temos uma cientista chamada Kátia Coelho, que desenvolveu toda a tecnologia de nanoprata para poder eliminar bactérias, porque nós vivemos hoje num ambiente profundamente infectado, né? Somos vítimas dessas infecções, produzida por bactérias que eclodiram até antes do tempo em função do aumento da temperatura. Vocês sabem que o aumento da temperatura ela gera um volume enorme da eclodição dos hematófagos, que produz exatamente a transmissão de muitas doenças que hoje nós estamos experimentando. Então, essa nanoprata, ela é capaz de eliminar 99,9% das bactérias quando esse produto está em ação, né? E isso me colocou num mundo novo. A ciência me levou para um lado maravilhoso da vida. Bom, conseguimos juntar um grupo de empresários brasileiros, porque o que eu colocava? O Brasil, infelizmente, é um país sem marca. Não faz parte da cultura brasileira o empresário investir em marca. Nós investimos em produtos, mas em marca nós realmente somos ruins de geração de marca. As marcas brasileiras no exterior, com raríssima exceção, algumas que até são brasileiras e nós nem podemos acreditar que como é o caso do Maga Stern, que é uma marca mundial, global, é uma marca brasileira, né? Esse fez um belíssimo trabalho. No mais, as marcas brasileiras são marcas governamentais, marcas institucionais. Então, o que eu sinto? Eu sinto que era o momento de pegarmos marcas brasileiras e levar para a maior vitrine do planeta, que era Paris. E foi isso que nós fizemos. Então juntamos aí 14, 15 marcas e fomos em 2005 para montar o primeiro salão do Brasil em Paris, onde convidamos grandes players, tipo Galeria Lafayette, Printemps, Bon Marché, né, todas essas grandes redes de magazine, para ter contato com os produtos brasileiros. Aí se iniciou uma cultura extremamente interessante, porque se descobriu que o francês tinha muito interesse nos produtos brasileiros, especialmente os produtos naturais, que é o que interessava para o europeu nesse período, né? Então, o Salão do Brasil em Paris foi um marco
internacional, né, das marcas brasileiras, e que, graças a Deus, também culminou, como depois vieram muitas marcas e que hoje estão muito bem posicionadas em Paris, em Nova York, em Milão, nos grandes centros de consumo sofisticado do mundo. Esse evento, o Salão do Brasil em Paris e o Fórum Brasil-França, eles foram um marco nas relações entre o Brasil e a França, né? Para se ter uma ideia, o vice-prefeito de Paris veio aqui, né, nos apoiar, inclusive ofereceram o coquetel de abertura do evento. E o que foi mais interessante, que no dia do evento do Fórum Brasil-França, estavam presentes lá palestrando o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, o ministro Furlan, na época a ministra Marta Suplicy, e do lado dos franceses, ministros, prefeitos, senadores. Foi um evento que marcou uma relação muito forte política e econômica entre o Brasil e a França. Um dos grandes personagens da minha vida profissional como designer foi quando eu fui apresentado pelo Zeca Marques. Zeca Marques é um personagem ímpar, né? Um personagem muito interessante, com uma vida dinâmica, tanto ou mais que a minha. É uma pessoa que saiu do Brasil muito jovem, teve convivências muito estreitas com a família real de Mônaco, com as pessoas ligadas ao jet set internacional. E quando ele me colocou à disposição para criar os perfumes do Copacabana Palace, para mim foi um presente fazer os perfumes homenagem aos carnavais do Copacabana Palace, que era o carnaval mais tradicional do país. Então criei lá alguns perfumes que foram bastante marcantes, né? E criamos algumas histórias. Começamos trabalhando com a história do amor. Então o primeiro perfume foi o Sherazade, né? Que a história todo mundo conhece, né? Baseada nos contos de Mil e Uma Noite. Depois foi o Love It, inspirado no movimento dadaísta do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial. Depois criamos um perfume chamado Vertigem, que foi um marco também dentro da minha estrutura criativa. E por último criamos um perfume chamado Acapulco, só que esse nós já fizemos para a cidade de Acapulco e lançamos em Acapulco, né? Eu e o Zeca Marques estivemos participando, fomos pessoalmente fazer esse lançamento lá e foi um enorme sucesso esse perfume, que vai estar à disposição de vocês brevemente no mercado. Convido vocês todos a assistirem um filme chamado O Perfume. Esse filme, O Perfume, conta a história de um personagem muito apaixonado pelas mulheres e que extrai os seus perfumes. Porém, a característica principal desse processo é que para extrair o perfume de uma mulher, né, eles as matava. Mas isso é uma ficção, porque é possível extrair sem matá-las, né? O que esse filme gerou? Gerou um movimento muito interessante nessa questão de um sistema de obtenção de perfume chamado de enflorrage, ou seja, você cria a partir de duas placas, você coloca a banha e coloca as pétalas de flores, coloca num vidro e depois de um certo tempo você recolhe essa banha e faz a destilação do perfume a partir da pétala, do perfume da pétala, que se transfere para a banha. É um processo de destilação chamado enflorrage. Bom, inspirado nesse filme, o Thierry Mugler, ele criou 500 cofres especiais, onde ele pegava uma de cada mulher e desenvolveu esse perfume e criou 500 cofres. É uma edição extremamente limitada e eu tive o privilégio de receber um desses cofres
que hoje está à disposição, inclusive no meu escritório, para as pessoas que quiserem observar e ver, né? Essa é uma das peças mais importantes do Instituto do Perfume. O Instituto do Perfume foi um instituto que eu criei para poder propor para as pessoas pensar em perfume de uma maneira diferente. Hoje nós estudamos perfume pela lógica da psicanálise, da antropologia e da sociologia. Obviamente, falando do design e da questão central que é a perfumação. Então, o Instituto do Perfume está aberto para todas as pessoas que quiserem visitar e terem uma noção de como o perfume é importante no cotidiano da vida de uma pessoa. Se as pessoas entendessem que um perfume pode mudar sua vida, trazer felicidade, eliminar depressão, a partir de processos psicanalíticos, né? E um processo que nós chamamos de perfumaria funcional ou aromacologia, né? Então é um conceito novo que nós estamos introduzindo no Brasil, junto com uma cientista do nosso grupo, chamada professora Sônia Coraza, que é uma das maiores especialistas desse segmento. Então, conhecer o Instituto do Perfume, e que vai estar a partir de agora aberto para todas as pessoas que fazem parte dos nossos encontros, dos nossos eventos, vai mudar um pouco a percepção das pessoas em relação a perfume. O perfume não é simplesmente um elemento decorativo para perfumar por momentos. Não, ele tem um componente psicológico, um componente psicanalítico que é de extrema importância que chegue ao conhecimento de todos. As pessoas me perguntam, o que é Daimler? Daimler, gente, é uma marca que eu criei para a empresa, inspirado numa palavra, de amar. Só que em francês significa d'aimer, né? D'aimer. Você fala d'aimer, que é a arte de amar. Porém, o que acontece? Nós resolvemos nacionalizar a marca, a palavra d'aimer em Daimler, para que todas as pessoas possam, em qualquer parte do Brasil, pronunciar a palavra como ela é lida, Daimler, tá certo? Mas d'aimer significa de amar. E essa é a maneira que a empresa encontrou de mostrar para os seus consumidores que amar para a Daimler significa o quê? Entregar um produto de altíssima qualidade, um produto honesto, porque acima de tudo é o amor que a empresa tem pelos seus consumidores. É uma maneira de ser grato àquele consumidor que optaram em adquirir um produto da Daimler e ela retribui de maneira bastante inteligente e substancial, que é oferecer produto com alta tecnologia para esse mercado. Fiz um estudo sobre o mercado de venda direta no Brasil desde 1960 até os nossos dias. E em função desse estudo eu pude observar um comportamento muito interessante, não só dos empreendedores, mas também dos consumidores. E cheguei a uma conclusão que a venda direta é o sistema mais democrático de distribuição de renda. É uma maneira muito inteligente de distribuir renda e proliferar felicidade a partir dos produtos que você vende, que você entrega. Para Daimler, vender, acima de tudo, é proliferar felicidade, por quê? A felicidade de uma pessoa que compra e tem os seus anseios atendidos é um motivo de felicidade, porque as pessoas, quando adquirem um produto, ela coloca naquele produto toda a expectativa dela em relação aos seus anseios mais íntimos, seus anseios mais peculiares. E quando ela se frustra de não ter um produto ao nível daquilo que ela comprou, isso automaticamente gera uma frustração e essa frustração se transforma em sucesso para as empresas. Gente, o que é uma empresa? Uma empresa não é só uma ideia, tá certo? Uma empresa é pessoas, uma empresa é gente. Eu, como sempre gostei de gente, eu sempre trabalhei para o bem-estar de pessoas, eu fiquei muito feliz quando consegui aglutinar em torno da ideia Daimler
um corpo de executivo, de gente muito jovem, muito interessada, com muita energia, para poder colocar todos os planos que eu tinha imaginado em prática, né? A Daimler, ela incorpora não só as pessoas, mas também algumas das mais nobres atitudes que uma empresa tem que ter, ou seja, promover a felicidade das pessoas. Esta felicidade, ela está estampada, ela fica estampada no rosto das pessoas que usam nossos produtos, porque são pessoas que se surpreendem, né? Nós produzimos uma enorme sensação de surpresa. A partir de quê? A partir dos produtos criados pelos nossos cientistas, que são pessoas que hoje estão no topo da cadeia alimentar criativa da ciência e que estão à nossa disposição, que estão à disposição da Daimler e à disposição de nossos consumidores. Queremos cada vez mais atingir este grau de excelência que buscamos todos os dias, 24 horas por dia, para poder atender esse consumidor, que é o objetivo maior da nossa existência, proliferar a felicidade através dos nossos produtos.